Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 18 e 19. São apenas 2 versículos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ainda na Tua presença, nós oramos mais uma vez, pedindo, Senhor, que o Senhor nos conduza na pregação da Tua mensagem. Que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, com poder, com graça, sobre a vida do Teu servo, e que nós possamos ser edificados nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos pertinho, de chegar aí nos últimos versículos de João. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nos der vida, se Cristo não tiver voltado ainda, nós vamos terminar a carta de João. Mas hoje nós ainda vamos estar falando nos versículos 18 e 19. Queria só que você prestasse atenção para você seguir a didática aí, do capítulo 5. Nós demos o tema aí do capítulo 5, os cristãos são vencedores, que é o que João está falando nesse capítulo, da vitória que nós já temos como igreja, como cristãos. E ele trata das convicções que nós temos. Convicções são certezas que Deus já nos deu, por causa de Cristo ou em Cristo. E nós já vimos 6 delas. Temos andado aí devagar, E vimos que a primeira convicção é que a nossa fé está alicerçada somente em Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. O evangelho, as boas novas, é Jesus. Aquele que foi encarnado, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. E a salvação, nós dependemos totalmente dele. Então, a nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. A segunda convicção é que nós já amamos a Deus e os nossos irmãos. Por quê? Deus nos amou primeiro. João trata isso no capítulo 4. Capítulo 5 ele só repete isso. Então, por isso nós conseguimos amar a Deus, amar os nossos irmãos, porque Deus nos amou e nós agora amamos a Deus, amamos os irmãos. A terceira convicção é que nós praticamos os mandamentos de Deus. E a convicção que João nos dá aqui é que nós só conseguimos praticar os mandamentos de Deus porque nós já somos de Deus, porque nós já fomos amados a Deus, porque nós já amamos a Deus. Agora nós vivemos na prática dos seus mandamentos. Isso também ficou muito claro hoje aqui na aula de escola dominical. Se você não teve, você perdeu. A quarta convicção é que Jesus é Deus. Vocês sabem que a carta que João escreve, a sua primeira carta, foi no meio do gnosticismo, que estava nascendo ali no meio das igrejas da Ásia. Então, muitos falsos mestres saíram do meio da igreja e queriam, com seus argumentos, negar a pessoa e a divindade de Jesus. Eles negavam, na verdade, mas o crente não pode negar. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus encarnado. A quinta convicção é que nós temos a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Então, João não está dizendo que você vai ganhar, que você vai conquistar a vida eterna. João diz que nós já temos. É uma convicção e uma certeza que nós temos a vida eterna. Está lá nos versículos de 11 a 13. E a sexta convicção, que nós vimos domingo passado, é que o cristão é vencedor porque Deus responde às orações. Ô irmão, que maravilha! Deus responde às orações. E nós só oramos porque nós temos essa convicção que Deus ouve e responde às orações do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus. E hoje, nós vamos estar vendo a sétima convicção.
Mas antes eu queria dizer para os irmãos que João, nesses ensinamentos finais da carta, ele usa a palavra sabemos. Vocês leram agora há pouco aí, acompanharam a leitura. E ele usa a palavra sabemos. Do versículo 18 até o 21, ele vai apresentar 3 verdades que já tinham sido ensinadas àqueles irmãos, que aqueles irmãos estavam certos, né? E estas verdades estão relacionadas ao pecado, ao maligno e à verdade em Cristo Jesus. Como aqui no versículo 18, nós temos hoje aí a 7ª convicção, que é que os cristãos são vencedores porque não vivem no pecado. Veja só, meus irmãos, essa vitória não depende só de nós. Nós só não vivemos no pecado porque Cristo nos amou e nos salvou. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha aqui, já estou adiantando o que eu vou pregar, não é? Então o crente, o salvo, tem a convicção que não vai viver mais em pecado. Versículo 18 diz assim: sabemos, algo que a igreja já sabia, aqueles irmãos da Ásia já sabia, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui, nesse versículo, João nos apresenta a convicção de que todo cristão, todo nascido de novo, todo crente, é um vencedor, porque não vive mais dominado, escravizado pelo pecado. Ele não consegue mais viver nos prazeres da carne, nos prazeres desse mundo, na prática do pecado. E aqui, ligado ao contexto, João está dizendo isso, porque os falsos mestres negavam a pessoa e a divindade de Jesus, mas o crente, ele não é mais escravo de Satanás, ele não está mais no engano e ele não consegue negar a divindade e a encarnação de Cristo. Então é importante observar que está dentro desse contexto de que João está falando. Então, nos versículos anteriores, versículo 16 e 17, João tratou sobre o pecado para a morte. Vimos isso no domingo passado. O pecado para a morte, aqui, né, a morte espiritual, que é a condenação por causa da apostasia, que o contexto que Paulo está falando é disso, que é se colocar em rebeldia contra Deus, aí negando a divindade, a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Então, isso dentro do contexto. No contexto da Bíblia, nós colocamos aqui outros tipos de morte, não é? De pecado para a morte, né? Como a blasfêmia contra o Espírito Santo e outros dos quais nós citamos aqui. Mas o versículo 18 faz parte da continuação desse ensino, quando João afirma que agora nós sabemos que nós somos nascidos de Deus e que nós não vivemos mais em pecado. Então João diz que esse pecado para a morte, pegando a sequência aqui dos versículos, não pode ser praticado por um servo de Deus. João nos certifica que o nascido de Deus não comete o pecado de apostasia. O que é o pecado de apostasia? O verdadeiro crente não se apostata da sua fé, não negocia sua fé, não deixa de crer no Deus Todo-Poderoso, não deixa de crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio morrer numa cruz para nos salvar, e que ressuscitou e que está vivo, e que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, crente verdadeiro, salvo, ele não nega essa fé. Ele não nega a divindade e a pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, mas que se tornou homem, que se encarnou, sendo ele o próprio Deus. Então, irmãos, o pecado para a morte não pode ser praticado por aquele que já foi regenerado, pois a sua vida tem a mente de Cristo. Nós temos agora um coração transformado. A nossa vontade é glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês viram os cânticos aqui? Todos centralizados na Trindade hoje. A gente não combinou isso não é? Centralizado na Trindade. Por quê, irmãos? A nossa vida agora
sucede uma nova conduta de vida. E a nossa conduta é adorar, é louvar, é amar, é cuidar, é viver para a glória de Deus. Mas, queridos, quando olhamos o contexto de toda a carta, percebemos que é um assunto que João vem tratando nos capítulos anteriores. Olha o que é que João ensina lá no capítulo 3, o versículo 9, já pregamos sobre isso. João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. A semente do Evangelho foi plantada, a palavra foi plantada, o Espírito Santo habita no crente agora. Então não temos como viver uma vida de pecado. Agora, o apóstolo volta a afirmar que os crentes, por serem nascidos de Deus, não vivem em pecado. O verbo viver é viver na prática. Ele não está dizendo que o crente não peca. Não é esse o ensinamento aqui. Mas nós não vivemos na prática. Pelo contexto da carta, volto a dizer, João está afirmando que o cristão tem a sua origem em Deus e não continuará a pecar sem se arrepender. É isso. Porque João disse que nós pecar, nós temos um advogado. João diz lá, capítulo 2, versículo 1 e 2. João diz antes no capítulo 1, o versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então o crente peca. Mas o crente não tem prazer de viver na prática do pecado. Ele não vive mais de escravo, ele não vive na sarjeta mais do pecado, como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Capítulo 3, versículo 6, diz lá: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nunca o viu nem o conheceu. Nunca o viu, nunca o conheceu. Mas, meus irmãos, na segunda sentença do versículo, o apóstolo ensina que a decisão do cristão será sempre resistir ao pecado na sua vida. Porque ele vai dizer: porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Esta é a melhor tradução que nós temos hoje, na versão NAA. E também na versão Almeida Corrigida, traz essa tradução do grego, do original. O ensinamento de João aqui é que o próprio cristão é que guarda a si mesmo de pecar. E aqui João está tratando da responsabilidade pessoal de cada um que tem para com Deus, de guardar a si mesmo, de não pecar. Vocês já viram muitas pessoas no meio cristão usar, de argumento para viver no pecado. Usa aquela frase que não tem na Bíblia desse jeito, que o cair do homem é o levantar de Deus. A gente sabe que é. Deus não vai derrubar ninguém, mas é Deus que pode levantar o caído. Isso é bíblico, tem sentido bíblico. Mas às vezes se usa essa frase para continuar errando. Não é assim? E muitas outras frases que se usam, até textos bíblicos, para justificar erros. Mas, irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que se guardar do pecado. Que a gente tem que se guardar, fugir do pecado. A outra tradução, a versão Almeida, que nós usávamos, fala assim, que aquele que nasceu de Deus o guarda. E o sentido com essa tradução, irmãos, alguns comentaristas dizem tratar aqui, por causa da tradução, de que Jesus é que guarda o crente de pecar. Mas não é isso que João está dizendo. Irmãos, presta atenção, Jesus nos guarda sim. Mas não é isso que João está falando aqui nesse versículo. O original do grego, e aqui graças a Deus por essa tradução melhor que nós temos hoje em mão, está dizendo aí que o crente se guarda de pecar. Então é o mais correto entendermos o que João continua a falar dos regenerados, dos nascidos de Deus, que deve se guardar para não viver na prática do pecado. Ou seja, eles se cuidam para não viver na prática do pecado. Isso quer dizer que o crente não sai correndo para o pecado, para encontrá-lo. Pelo contrário, o crente corre do pecado, foge do pecado. Essa é a ideia que o texto aqui nos dá. Agora, irmãos, não altera o ensino bíblico de que Jesus nasceu de Deus, porque o texto está dizendo aqui, que
quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Na outra tradução vai dizer, aquele que nasceu de Deus o guarda. Dá a ideia aqui que está falando de Jesus, porque Jesus também nasceu de Deus. Mas nós também nascemos de Deus. Então aqui, não altera o ensino bíblico que Jesus nasceu de Deus e que os crentes também são nascidos de Deus. E nem tampouco nega o ensino também de que nós somos guardados por Deus, que somos guardados por Jesus, não é? Na nossa vida cristã. Não altera. O próprio Jesus, ele orou pedindo ao Pai que nos guardasse em segurança, que nos protegesse do maligno. Mas João está dizendo também agora aqui, que nós que somos nascidos de Deus, é responsabilidade nossa se cuidar. Então João está aqui nos responsabilizando para resistir ao pecado na nossa vida. João certifica que o verdadeiro crente, o regenerado, nascido de novo, sabe dessa responsabilidade. Se cuida. Se cuide. Então, ele nos certifica. Tiago também, irmãos, ensinou na sua epístola que todos, de um requisito, né, ou quesito, vamos assim dizer, que todos nós temos que confessar a verdadeira religião. E sabe como é que nós conseguimos confessar a verdadeira religião? Não se contaminando com o pecado. Guardar-se incontaminado do pecado. Você pode depois ver lá, Tiago 1:27. É um dos quesitos da verdadeira religião. Então o verdadeiro cristão sabe que é seu dever não se contaminar com o pecado, porque participa da natureza de Deus. Nós somos nascidos de Deus, nós somos gerados de Deus. O verdadeiro cristão então foge do pecado, o verdadeiro cristão santifica a sua vida, e o verdadeiro cristão vive em obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Irmãos, foi o que nós lemos agora há pouco em Pedro. Ele nos manda santificar a nossa vida. Sede santo porque Deus é santo. Amém? Então, irmãos, a terceira sentença do versículo vai dizer que o maligno não pode tocar nele. Nele quem? No salvo, no redimido, no regenerado. O diabo, Satanás, não pode tocar. Então aqui, o adjetivo maligno, já falei que é Satanás, né? Se refere a ele mesmo. Satanás é a própria encarnação da maldade. Ele é, em sua natureza, mau. Por isso que ninguém negocia com Satanás. Seguindo aqui a interpretação de que o crente deve guardar a si mesmo da prática do pecado, João agora afirma que Satanás não pode tocar no crente, o regenerado, que nasceu de novo. Ele não pode tocar. Então, cuidado para você não usar de desculpa para o pecado e dizer, olha, foi o diabo, foi Satanás. Ele é tentador, mas ele não tem o poder de te obrigar a pecar, nem de tocar na sua vida. Tem gente pregando por aí até que crente fica possesso. Misericórdia. Esse ensinamento não é bíblico. Quem habita no crente é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não pode tocar. O desejo de Satanás, meus irmãos, é o de destruir os cristãos. Por isso nós não podemos negociar com ele. Pôr as mãos em nós e nos dominar. Satanás não pode fazer esse mal conosco, mas ele quer fazer. O seu desejo sempre é de nos escravizar ao pecado. Não tem problema não. Não tem problema você ficar, não tem problema você trair, não tem problema você mentir, não tem problema você roubar. Ele vai tentar escravizar você. Ele vai tentar ter o controle da sua vida. Mas graças a Deus que Ele não pode nos ferir. Pois Deus é o nosso protetor. Amém? Na pessoa do seu Filho Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo. Os cristãos, os regenerados, estou sempre citando essa palavra aqui, que é a palavra regenerado, quer dizer que você nasceu de novo.
agora nós somos filhos de Deus, nós somos guardados por Deus, habitados e selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos agora propriedade de Deus. E eu gostava muito de ouvir um cântico que dizia que nós temos a marca de Cristo. A marca de Cristo está no crente, é o Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Nós somos de Deus. Então, irmão João, nessa epístola, declarou a vitória dos cristãos sobre Satanás. Ele vai dizer: pois escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Olha só, tem vencido, não vai vencer. Presente, tem vencido no dia a dia. Filhinhos, escrevi a vocês, porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Já pregamos sobre isso, está na carta de João aí. Então, meus irmãos, nós somos vencedores. Então nós podemos estar convictos de que Satanás não pode nos deter, ou possuir, ou controlar a nossa vida. Porque estamos certos de que somos salvos, somos guardados do Senhor. Jesus é a nossa rocha eterna. Estamos seguros nele. Ele é o nosso protetor, ele é o nosso escudo. Ele nos deu a sua armadura para podermos ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Efésios 6, de 10 a 18. Está lá a armadura, está lá as ferramentas. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Está lá, tome posse da armadura de Deus, para ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Meus queridos, mas na sequência João nos dá aí uma oitava convicção. Os cristãos são vencedores porque têm a certeza de quem são e de onde estão. Ah, pastor, de onde é que você está tirando isso no texto? Vamos ler o versículo 19? Os cristãos são vencedores porque têm a certeza de quem são e de onde estão. Sabemos que somos de Deus. Já sabemos. Nós já temos a convicção de que nós somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno. Irmãos, João nesse versículo apresenta essa convicção de que todos os cristãos são vencedores porque já sabe quem são. E porque sabe aonde estão, no mundo. No mundo, aonde o maligno tem certo controle. João usa aqui a palavra sabemos para assegurar-nos do conhecimento que nós temos. Aqui ele reforça a nossa origem como regenerado. Nós somos de Deus. Nós somos seus filhos. João já tinha afirmado lá no capítulo 3, o versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Então nós sabemos quem somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos salvos. Para sermos filhos de Deus, temos que crer em Cristo Jesus. Então nós agora já pertencemos espiritualmente a Ele, porque cremos, gozamos de um relacionamento com Deus, e não somos como os falsos profetas, os falsos mestres daquele tempo, e nem nos de hoje, que são os seguidores de Satanás. Não somos. Nós agora gozamos de um relacionamento com Deus. Não somos guiados mais por Satanás. Capítulo 4, versículo 4, versículo 6, capítulo 3, versículo 10, João descreve sobre isso. Nós cristãos não somos mais deste mundo. Irmão, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Correto? Jesus foi que falou essas palavras. Nós temos uma pátria. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o céu. Nós estamos só passando um tempo aqui. Que você nem eu sabe quanto tempo. Você pode ter um monte de projeto, como eu também tenho para a minha vida. A gente faz projeto de vender, faz projeto de comprar, faz projeto de estudar, faz projeto para a igreja, não é?
Mas a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Você sabe? Nós não sabemos. Por isso que o maior projeto que a gente deve ter é nas coisas de Deus. Em primeiro lugar. E que os outros possam glorificar a Deus. Agora, queridos, presta bem atenção. Sabemos que nós somos de Deus. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção de que você é de Deus? Caso você não tenha, e aí a pregação está sendo gravada aqui, outros vão ouvir. Caso você não tenha, você precisa conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor. Como Filho de Deus. Foi Ele e não outro que morreu na cruz em seu lugar. Segundo a Bíblia, eu e você, nós éramos para estar lá na cruz. Não era Cristo. A cruz era para mim e para você. A cruz era para os piores malfeitores, um lugar de vergonha, de uma morte agoniante. Foi eu e você que pecamos. Então a cruz era para mim e para você. Mas, para Deus, somente um justo poderia pagar pelos injustos. Somente um sem pecado poderia pagar pelos pecadores, para satisfazer a ira de Deus dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus satisfez a ira de Deus lá na cruz, em nosso lugar, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. Agora podemos crer no seu Filho, crer no sacrifício de Jesus, que foi suficiente para o perdão dos nossos pecados e para a nossa reconciliação com Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quando você recebe a Cristo, quando você crê em Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe a salvação, você nasce de Deus pela mediação de Cristo. Não é? Você é reconciliado com Deus e você é justificado perante Deus, porque Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Deus aceitou a justiça de Cristo. E agora nós somos justos por causa de Cristo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós já sabemos que nós somos. Mas João continua, e agora João vai nos dizer que também nós sabemos onde estamos. Irmãos, e aqui está uma verdade muito grande, não é segredo, está aqui revelada, né? Uma verdade muito grande, de que você como crente, como filho de Deus, você sabe onde você está. Agora você sabe que você está aqui na igreja, sentado na cadeira, aqui me ouvindo. Mas você sabe que você está no mundo. E o mundo aqui nós temos que entender como um mundo sistema. Um mundo dominado por Satanás. Jesus disse que o diabo, Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele tem dado por Deus um certo poder de domínio sobre esse mundo. Irmãos, e aí eu quero que você entenda que o mundo, como João está dizendo, jaz no maligno. Então, primeiro é preciso que você entenda que você é filho de Deus, mas ainda permanece nesse mundo. Os cristãos ainda estão no mundo, mas não são do mundo. Lembre disso. Em segundo lugar, é necessário sabermos que este mundo jaz no maligno. João está dizendo isso claramente. Isto quer dizer que quem não nasceu de novo está ainda sob o controle do maligno. A pessoa não converteu, não conhece a Cristo, ele está, certamente, e aí eu não sei a dimensão disso, mas ele está sob o controle, sob a influência de Satanás. E o estado é um estado terrível. E o reverendo Augusto de Nicodemo, no seu comentário, ele faz a afirmação de que a ideia transmitida aqui pelo verbo jaz é de passividade tranquila. Olha só, o estado das pessoas sem salvação é de adormecimento, deitadas placidamente nos braços de Satanás.
enquanto ele os leva para a destruição. Esse é o sentido do verbo, lá no grego. Traduzido jaz, né? Aqui para o nosso português. Esse é o estado de dormência. Só que João aqui, meus irmãos, João não está afirmando que Satanás é o dono do mundo. Quem é o dono, o criador de todas as coisas é Deus. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. O que João afirma é que o controle que ele exerce é sobre aqueles que lhe seguem. O controle de Satanás é sobre aqueles que lhe seguem. É sobre aqueles que lhe prestam culto. É sobre aqueles que lhe vendem a alma, né, que vivem na prática do pecado. É sobre esse que Satanás exerce. Então há um sistema nesse mundo que ele exerce controle. Irmãos, tinha um menino aqui que trabalhou na construção da igreja e lá de casa. Ele ouviu o evangelho. Mas ele era totalmente dominado pelo vício da bebida alcoólica. Ele saía do serviço, ele corria para o bar. Ele não conseguia voltar para casa. Ele perdeu a esposa. Ele perdeu o emprego. E alguém falou para mim: pastor, tem que fazer alguma coisa para aquele menino, porque quando ele bebe, ele se transforma. Ele fica violento. Ele chama para briga, ele dorme na rua, ele não volta para casa, preso por Satanás. E cada um tem uma dimensão diferente nisso, mas a verdade é que existe um domínio. E como eu falei de Jesus para José, veio na igreja aqui um dia, bêbado, fedido, nós abraçamos ele, oramos com ele, mas ele não voltou mais. Irmãos, nós precisamos entender que esse era o nosso estado. Esse é o estado daqueles que estão precisando do evangelho. Olha, nós lemos lá no capítulo 2, o versículo 2 e 3. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, olha aí, Paulo está se colocando como apóstolo, eu também estava no passado preso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, passado, por natureza, filho da ira, como também os demais. Ei, irmãos, era assim que nós vivíamos, mas nós não vivemos mais. Mas quem não tem a Cristo vive dessa forma. Está cego, enganado, porque o mundo jaz no maligno. Paulo, aliás, foi esse sentido que Jesus chamou Satanás de o príncipe desse mundo. Você pode ver lá João 12, 31, 14, 30, 16, 11. Jesus afirmou que Satanás é o príncipe desse mundo. Paulo ainda o chama de o Deus desse século, irmão. Deus com D minúsculo. Satanás é o Deus desse século. As pessoas estão adorando a política. As pessoas estão adorando o capitalismo, o dinheiro. As pessoas só vivem de atrás de dinheiro. As pessoas dormem e acordam pensando em dinheiro. As pessoas gastam mais do que têm para propagar e dizer para os outros que tem. E não tem. Porque estão cegas, enganadas pelo Deus desse século. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas as pessoas estão se matando pelo dinheiro. E a Bíblia diz: não tem avareza para o crente. Deus desse século cega as pessoas. E cuidado, meus irmãos, porque ele tenta a mim e a você. O mundo vive de aparências, irmãos. O crente não vive de aparência. O crente tem que viver de realidade. O crente tem que viver de realidade. Às vezes a gente pensa na gente, né? Eu vivi lá no seminário, irmãos. Vocês sabem que eu tinha uma Elbinha 95, né? Ô, benção aquele carrinho. Eu e minha esposa. Como nós fomos abençoados por aquele carrinho, né? Mas muitos colegas chegavam para mim assim e diziam: rapaz, você está andando de Elba ainda? Você tem que andar de Corolla novo. E aí Deus colocou um Corolla na nossa vida. Não é nosso, né? Um irmão colocou na nossa mão, está aí para a gente pagar até hoje. Deus colocou um Corolla. O carrinho entrou na construção da casa, a Elbinha. Mas, irmão, tinha vezes que eu virava assim para certas pessoas e digo: meu Deus do céu, o que essa pessoa pensa como crente?
Quer dizer que o crente não pode andar de Fusca, nem de Brasília, nem de Elbinha, tem que andar de Corolla. Meu irmão, tem nada contra se você anda de Corolla novo ou usado como o meu, 2007, lá o que nós estamos lá, né, usando. O que nós temos que entender, irmãos, é que Deus cuida de nós, amém, queridos? Deus cuida de nós. E nós temos que, não é, buscar o controle para que Satanás não nos tente. E se ele tentar, a gente não cai na cilada dele. Seja em que área for, financeira, seja na área do sexo, seja na área aí da mentira, não é? Que a gente não caia, porque ele vai tentar. Ele é o Deus desse século. E também no texto de Efésios que nós lemos, Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Está vendo? Ele está operando, ele não para, ele não dorme, ele trabalha. Ele impera sobre o mal do mundo. O que João quer transmitir é que os cristãos sabem onde estão. No mundo onde Satanás exerce controle. Mas, em contraste, nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Aqui temos o cerne do ensino apostólico. Os cristãos não devem dar ouvido aos falsos mestres, porque eles são dominados por Satanás. Satanás está no mundo. E é ele que usa os falsos profetas, os falsos mestres, para tentar aqueles que estão na fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: eles procedem do mundo, quem? O falso profeta, os falsos mestres. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Tá? Então esse é o contexto que a gente está fechando aqui para a gente entender que por trás de tudo isso está Satanás. E é isso que João está ensinando aqui. Desde a queda, irmãos, preste atenção, desde a queda Satanás assumiu o controle do engano sobre o mundo todo. Assumiu, desde a queda. Tentou até mesmo o Senhor Jesus, ou a audácia de Satanás. Olha o que Lucas 4,6 diz. Satanás falou para Jesus: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Bom, primeiro a gente sabe que ele é o pai da mentira. Ele, em certo aspecto, ele está enganado, porque Deus é que reina com todo o poder. Mas, em certo sentido, isso foi dado a ele. Ele é o enganador, ele é o príncipe desse mundo, ele exerce, né, em certo aspecto, não é, o domínio aí do mal sobre as pessoas, sobre o mundo. Mas o que Satanás queria é que Jesus se prostrasse e o adorasse. Satanás sabia que a presença de Jesus Cristo no mundo é porque veio para reivindicar o mundo que de direito pertence a Deus. Amém, queridos? Essa é a realidade. Satanás sabia disso. Satanás sabia que Jesus ia para a cruz, que Jesus ia derrotá-lo na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu, e quando Jesus ressuscitou, e quando Jesus voltou para os céus, a vitória da igreja foi entregue a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é vencedora na terra por causa de Jesus. Então hoje, todos os cristãos estão guardados por Cristo do domínio de Satanás. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não nos toca. E nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habitaremos na presença de Deus para sempre. Aleluia. Estamos chegando ao final, conclusão da mensagem dessa noite. Vimos hoje que os cristãos são vencedores porque não vivem em pecado. E porque têm a certeza de quem são, somos filhos de Deus, e de onde estamos. Estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Então nós temos essa convicção, que ainda estamos nesse mundo. Não estamos no céu ainda. Não iremos cometer o pecado da apostasia, amém? Não iremos. Não iremos viver na prática do pecado, porque nós somos propriedade de Deus. Nós somos filhos de Deus. Embora ainda estamos no mundo onde opera Satanás, nos filhos da desobediência. Porém, estamos seguros
de que não seremos tocados e nem dominados por Satanás, por causa da vitória de Cristo. E aí eu queria, meus irmãos, convidar vocês para abrirem a Bíblia e ficar de pé em 1 Colossenses 1, de 13 a 26. Nós vamos concluir essa mensagem lendo esse texto. Eu vou estar destacando algumas coisas aqui, senão a gente vai ter que pregar de novo, né? E é um texto lindo demais. Mas vamos ler. Colossenses, capítulo 1, de 13 a 26. Vamos ficar de pé. E eu vou ler e vocês acompanhem suas Bíblias. Eu pedi para vocês ficarem de pé, só para vocês descansar as cadeiras aí, estão cansadas, suportar o peso de vocês. Então vamos lá. Ele quem? Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas. Veja bem, Jesus nos libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, em quem temos a redenção. Em quem? Em Cristo. Nós temos a remissão. O que é a remissão? O que é a redenção, aliás? A remissão dos nossos pecados. Olha o versículo dizendo aí, Ele é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, quem? Em Cristo, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, está ligado aqui a esse domínio de Satanás, que é permitido por Deus, não é? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, tudo é criado para Deus e para a glória de Deus. Deus é glorificado até no inferno, naqueles que estão ali sendo punidos pela ira de Deus. Ele, Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Irmão, que coisa linda, mas o texto continua ainda. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos corpo de Cristo como igreja. Jesus é o cabeça, é Ele que direciona a igreja, é Ele que guarda, é Ele que cuida. A igreja é dele, Ele sustenta. Se você não ofertar, se você não der o seu dízimo, Deus vai mandar outros fazer, porque a igreja é dele. Amém? Se você não vem orar, se você não vem para a escola, se você não vem congregar no culto à noite, se você fica em casa por qualquer motivo, Deus vai mandar outros para a sua igreja, porque a igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, redizisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, aleluia, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, que nos céus. Ah, meus irmãos, essa passagem é linda demais. Mas continua ainda, estamos terminando. E vocês, olha aí, isso aqui é eu e você. Paulo está falando lá para os Colossenses, mas aqui eu e você estamos incluídos. Nós somos a igreja hoje. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles. Ó irmão, agora aqui é nós, para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Mas tem um porém, tem um se aqui, tem uma condição. Se é que você, meu irmão e minha irmã, se você, pastor Isaías, se é que você, igreja de Deus, estão permanecendo na fé, se é que vocês estão alicerçados e firmes, se é que vocês não estão se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, né, me tornei ministro. A autoridade do apóstolo, irmãos. Então tem um se, não brinque com Deus, não brinque com o pecado. É se você continua firme. É se você continua andando com o Senhor. Meu irmão, o que mais me entristece é que eu te vejo na igreja, hoje não te vejo domingo. Eu te vejo
na igreja, não te vejo na reunião de oração, não te vejo na escola dominical. Onde tu estás no dia do Senhor? O domingo é do Senhor, para você cuidar da sua família, descansar e servir a Deus. Qualquer coisa que acontece na tua vida, tu deixa de frequentar a igreja. Tu deixa de vir adorar a Deus, de louvar a Deus. Era para ser o contrário. Vem as lutas, vem as tentações, você tem que se aproximar mais de Deus. É aqui que a gente vem buscar Deus junto com os irmãos, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente abre o coração, é aqui que a gente pede para os irmãos orar e interceder. É uma esposa, pede oração na igreja para Deus mandar uma esposa. É um esposo, pede para Deus mandar. É um emprego, vem orar, pedir para Deus dar um emprego. Vem agradecer, vem jubilar, vem louvar a Deus. Sabe, irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande. E os apóstolos sabiam disso, e eles escrevem às igrejas, para que as igrejas pudessem continuar firme em pé, servindo ao Senhor, vivendo o Evangelho, porque vivendo o Evangelho eu vou ter força e poder para pregar o Evangelho. O irmão Diogo orou por isso na oração de intercessão. Mas se nós não vivemos o Evangelho, se o pastor não viver o Evangelho, como é que nós vamos pregar o Evangelho? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, nós nos humilhamos diante do Teu poder, da Tua graça. Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor nos moveu para cá hoje, porque o Senhor nos trouxe para a Tua igreja, porque o Senhor faz pesar sobre nós a responsabilidade de estarmos unidos, Te adorando, Te louvando, que essa é a vida que o Senhor nos chamou para viver. Mas pesa também, Senhor, na nossa consciência, que é nosso dever viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida, ó Deus, de prática do Evangelho. E fugir do pecado, porque nós cristãos não temos como viver na prática do pecado. E se alguma coisa está errada, nós precisamos se arrepender, confessar, pedir socorro, pegar firme no arado sem olhar para trás, porque aqueles que olham para trás não são dignos do reino de Deus. Então, Senhor, firma a Tua igreja, firma os nossos passos, ressuscita os mortos espiritualmente, Senhor, põe de pé, nos dê a alegria da Tua salvação, o gozo da Tua salvação, a esperança da glória, mas que nós possamos fazer isso na prática.